Olá, gente, uma boa tarde, graça e paz para todos. Hoje eu quero convidar vocês que estão acompanhando as lições da EBD para agora esse primeiro trimestre de 2025. Hoje eu estou fazendo reforço, a aula já foi ministrada relacionada à primeira lição, que nós estamos estudando em defesa da fé cristã, esta lição aqui dos adultos. E a primeira lição já está gravada, está disponível, tá? É quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, tá? Então, se você tem interesse, dá uma olhadinha lá nos conteúdos, na última aula, no último vídeo, tem a lição tópico por tópico sendo estudada. E como eu prometi, estou passando para poder a gente ir reforçando durante a semana aquilo que eu for pegando de conteúdo, tá? Eu vou compartilhando também com vocês. E eu encontrei, para quem gosta de colecionar, para guardar, os jovens, gente, teve uma lição, essa lição em 2019, olha, em 2019, esta aqui, onde foi estudada sobre a razão da nossa esperança. E aqui, nesta lição, tem na lição, a número 11, deixa eu conferir aqui. A lição de número 11, é isso mesmo, é um alerta contra os falsos mestres e heresias. E é uma lição baseada na carta de 2 Pedro, muito rica. Então, para quem gosta, de estudar, principalmente para quem vai dar aula, que precisa estar bem informado, precisa estar bem preparado, principalmente para tirar as dúvidas, dos alunos que surgirão, para aplicar essa lição, porque às vezes tem até novos convertidos na classe que precisam obter o conhecimento, tá? Então tem muito conteúdo bom nesta lição, porque você vai poder acrescentar, nesta aula. E eu vou acrescentar algumas coisas, como tema as heresias, que ameaçam a unidade da igreja, ou seja, esses ensinos que estão sendo implantados nessas falsas ideologias, através dos falsos mestres, doutores, lobos vorazes, como a lição identificam, que não é desde agora, mas é desde o Antigo Testamento que nós vemos isso acontecer, e se estende por dias de hoje também, como eu disse ontem lá na lição, apenas está camuflada com uma roupagem nova, mas não deixa de se tratar ainda dessas heresias, desses enganos que foram implantados. Eu falei um pouquinho sobre o gnosticismo, nessa lição de número 1, e assim quanto tantos outros movimentos, quanto tantas outras ideologias que foram surgindo, tudo isso para poder, fazer com que as pessoas distanciem do evangelho, quem tem esta lição, quem costuma guardar, que é essa aqui, de 2019, tá, gente? Se não me engano, foi o 3º trimestre. É porque eu costumo acompanhar esse aqui é o livro. Se você ver o livro, eu estou mostrando assim porque eu estou com 2 plataformas, tá? Então, para que os dois possam ver também. Essa aqui, depois eu vou virar lá para outra, tá vendo? É de 2019. Deixa eu virar para cá agora. Aqui, ó. Se eu não me engano, é o 3º trimestre. E eu costumo usar o livro de apoio porque tem muito mais conteúdo do que a revista. E é muito bom, excelente para quem dá aula. Então, vai ter muita coisa. Por quê? A carta de 2 Pedro, ela é escrita exatamente com este propósito, de advertir a igreja contra estes perigos internos que estão ocorrendo dentro da igreja. Quando Pedro escreve a primeira carta advertindo sobre os perigos externos e a segunda carta de Pedro advertindo sobre estes perigos relacionados a heresias. E hoje eu quero tratar diretamente, trazendo, por isso eu coloquei lá no subtema, e uma outra plataforma não dá, porque o espaço que eu tenho ali é pequeno, mas o subtema que eu coloquei é alerta contra os falsos mestres e suas heresias. É o que eu vou falar com vocês hoje, tá? E vai deixando aí o teu comentário, as tuas ideias também, tua sugestão, porque todos são muito bem-vindos, tá? Para que a gente possa estar trabalhando junto e desenvolvendo também este conteúdo. Eu falei que aqui a gente compartilha informações, a gente divide conhecimento e assim a gente vai lançando a mão no arado, evangelizando e ganhando também outras vidas para o reino do Senhor, tá? E esse tema, esse conteúdo que eu vou passar hoje é baseado também na carta de 2 Pedro, tá? Então é bom aqueles que vai dar aula, leia a carta de 2 Pedro para que tenha uma noção, porque Pedro vai advertir a respeito desses impostores religiosos que estão instalados
dentro da igreja, e aí que está o perigo, porque quando se trata de membros da igreja, às vezes se tratam de pessoas influentes, pessoas que têm um grande conhecimento, pessoas, né, que têm muita credibilidade no meio da igreja, e acaba facilitando a entrada desse tipo de conteúdo. Por isso nós devemos ter muito cuidado. Eu alertei ontem bastante sobre isso, e Pedro, ele aprendeu com Jesus, e ele entendeu, né, essa importância de precaver as vidas, né, a igreja, desses lobos que estão vestidos com peles de ovelhas, que estão disfarçados, porque eles não vêm mostrando, né, ser lobos, mas sim ovelhas, uma falsa humildade, né, e se não tivermos cuidado, se não estiver atento, a igreja acaba sendo seduzida. E agora, né, Pedro, acompanhando com Jesus, discipulado ali por Jesus Cristo, o mestre, né, e vendo tudo aquilo acontecer, agora ele está disposto também a denunciar este mal que estava crescendo, se ampliando dentro da igreja. E ele começa lá na introdução, né, da sua carta, já falando sobre isso e reforçando, por isso que o líder cristão, ele deve ir além de ensinar a verdade, ele deve estar atento a essas coisas, a esses movimentos, atento ao posicionamento da membresia, atento ao posicionamento da igreja, aqueles que estão envolvidos principalmente com o trabalho de ensino, né, do discipulado, né, ficar sempre de olho, né, nas classes. Superintendente da escola dominical, por exemplo, está de olho nas classes, acompanhando o conteúdo que está sendo passado. E essa carta, né, nós vamos falar sobre os falsos mestres e suas heresias. Nós vamos ver as falsidades religiosas, né, um item que eu destaquei, que no seu início, nas décadas seguintes, a igreja ela sempre foi ameaçada, né? Nós vamos ver desde a época dos apóstolos até os dias de hoje. A igreja foi e continua sendo ameaçada por essas heresias. Quando nós falamos, né, lá na época dos apóstolos, quando Paulo ele vai desenvolver esta carta para a igreja, para poder alertar, né, naquela década a igreja estava sendo ameaçada por um grupo de judeus, não qualquer judeus, né, pelos judaizantes, que eles queriam impor as suas leis mosaicas, né, e seus ritos também sobre os cristãos. E isso seria introduzido pelos falsos doutores, pelos falsos mestres, pelos aqueles que se diziam professores e conhecedores da lei, né, e que tentava introduzir essas doutrinas cristãs, essas doutrinas, na doutrina cristã, aliás, né, esse conceito de filosofia pagã. Né, eles queriam misturar, é o que as pessoas fazem hoje. Elas pegam, né, um trecho da palavra e no meio, né, dessa palavra, desse versículo que eles trazem, eles tentam ali torcer, colocando seus pensamentos, as suas ideologias, falando do que eles acham, né, que pregando conforme a sua razão, porque esta é a verdade, né? E aí esses falsos mestres, assim da mesma maneira que houve, né, os falsos profetas lá no Antigo Testamento, e nós vamos falar um pouco sobre isso, porque ontem, quando eu gravei a lição, eu não falei sobre isso, hoje nós vamos falar, né, sobre os falsos mestres e suas heresias, e não me referi ao Antigo Testamento, e a gente vai ver isso muito claro lá no Antigo Testamento, né, Jeremias, no capítulo 6, por exemplo, Jeremias capítulo 6, versículo 14, Jeremias 6 e o versículo 14, olha o que diz: e curam a ferida da filha do meu povo, levianamente, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Olha só, curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, quando não há paz. O que é isso? Os falsos mestres, de forma leviana, tu vê que não havia uma cura, né, verdadeira, era só uma camuflagem, porque era isso que eles desejavam para poder seduzir o povo a fazer a vontade deles. E quando chega em Jeremias 14, e no versículo 14, ele diz assim, ó, disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome. Os profetas profetizam falsamente no meu nome. Tu vê que eles não profetizam usando seus próprios nomes. Eles não profetizam usando o nome da igreja, mas eles profetizam usando o nome de Jesus. Por isso eles conseguem enganar tantas vidas, por isso eles conseguem enganar tantas pessoas, porque eles usam o nome de Deus
para poder entregar as suas profecias, para poder entregar os seus enganos. E aí eles continuam dizendo assim, ó: os profetas profetizam falsamente em meu nome, nunca os enviei. Tu vê que Jesus está alertando ali: eu nunca enviei, nunca falei, nunca mandei, mas eles estão entregando, né, usando o meu nome para aquilo que eles queriam que o povo ouvisse, enganando. Porque não é diferente, as pessoas elas querem ouvir o que agradam, as pessoas querem ouvir aquilo que vai massagear o seu ego, as pessoas querem ouvir coisas, né, que vão trazer para eles uma falsa alegria, né? E é uma alegria passageira, que eles vão se iludir por pouquíssimo tempo. Depois, quando eles veem que essas profecias não se cumpriram, essas palavras não se cumpriram, eles vão se afastar, entristecido com Cristo. Mas na verdade não foi Cristo que falou, não foi Cristo que determinou, foram homens usando o nome de Deus que proferiram de forma, né, mentirosa, enganosa. Tá? E aí ele continua assim, ó: nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração são os que vos profetizam. Olha só, presta atenção nessa última parte, ó: visão falsa, adivinhação e vaidade e engano do seu coração são o que eles vos profetizam. Tu vê, olha, que só tem a falsidade, é uma visão obscura. Quando se fala de falso, né, fala dessa questão de estar obscuro, trevas, né? Porque aquele que está na luz, ele fala da verdade, aquele que está na luz, ele professa a verdade, ele não está preocupado em atrair pessoas, mas ele está preocupado em, sim, levar a palavra, e que esta palavra, sim, atraia pessoas, porque é a palavra que vai atrair. Eu tenho que estar preocupado em levar a palavra, por mais que as pessoas não venham gostar, por mais que ela não venha, né, atrair a quantidade de pessoas esperada, mas a verdade, ela nunca deve deixar de ser dita. E aí ele diz assim, ó: o engano do seu coração são que vos profetizam, né? Esses homens aqui que professavam de forma falsa, né? O povo de Deus, eles deveriam saber, deveriam ter o conhecimento, deveriam ter o discernimento, mas aqueles não tinham, e eles acabavam introduzindo essas mentiras e esses enganos para o povo, porque quando o povo está com a mente cauterizada, quando o povo está cego, né, com os olhos cheios de escama, como Paulo estava, eles até podem conhecer, mas não tem o discernimento. Você vê que Paulo, ele tinha conhecimento da palavra, mas ele não tinha um discernimento espiritual. O próprio apóstolo Paulo, ele diz lá na palavra que o homem natural, ele não tem um discernimento das coisas espirituais, porque as coisas espirituais só discernem de forma espiritual. Então, se o homem pode até ter o conhecimento da palavra, mas se ele não for se não for espiritual, não vai adiantar nada, não vai fazer nenhum sentido. Tu vê que Paulo começa a ter uma outra visão quando Ananias ora até ele, né? Ananias, por um momento, ele recua, né, por ter medo de saber quem era Paulo. O propósito de Paulo é ir para Damasco, e aí o Senhor diz para ele, ó, vai, porque este é para mim vaso escolhido. Então Ananias vai ao encontro de Paulo, impõe as mãos sobre Paulo, ora, né? E quando ele está orando, a Bíblia diz que cai como escama de seus olhos. Ou seja, essas escamas que caíram fez Paulo enxergar a verdade. Fez Paulo ter o entendimento do verdadeiro evangelho, tá? Então, por isso que nós devemos não apenas ser conhecedores, mas termos unção, temos autoridade, e essa autoridade que deve estar em nós e que deve estar em nós, né? Ela vem do alto, e é o Espírito Santo que nos capacita a levar esta palavra às pessoas, e esta unção, né, que está sobre a vida daquele que está ensinando e ministrando, né? Essa mesma ousadia que esse cristão vai ter, é uma ousadia vinda do Espírito Santo, não sua própria, porque as nossas emoções, ela não vai transformar as pessoas, né? Ou pode até pular da cambalhota e por aí vai ser uma coisa passageira, uma coisa momentânea, mas quando se tem ousadia, autoridade vinda do Espírito Santo, a gente vai ver, né, o extraordinário acontecer, como aconteceu na vida de Pedro, quando ele foi revestido, né, pelo Espírito Santo, ali no Atos 2, na descida do Espírito Santo, e então, uma vez que ele está agora revestido, ele sai a pregar o evangelho,
E a gente vê milhares de pessoas se convertendo, porque ousadia, e é isso que nós precisamos ter, essa ousadia movida pelo Espírito Santo nas nossas vidas, ok? E ainda lá no livro de Ezequiel, capítulo 13 e o versículo 16, tá? São referências a mais, vão lá anotando, né, para você acrescentar na lição. E aí diz assim, ó, 13 e 16 de Ezequiel: os profetas de Israel que profetizam de Jerusalém e veem para ela visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Jeová. Os profetas de Israel que profetizam de Jerusalém e veem para ela visão de paz, não havendo visão de paz, diz o Senhor. Olha só, estão profetizando para um povo desconcertado, né? Imagina aí agora o retrato de Israel na tua mente. A gente sabe que Israel faz parte, né, do Reino Norte, quando as 12 tribos é dividida, né, em dois reinos, Reino Sul e Reino Norte. Lá no Reino Sul nós temos Jerusalém e Judá, e em Israel, aqui nós temos Israel, né, que nossa capital em Samaria, que vai acontecer o quê? Esse povo, ele está desde o seu primeiro rei, né, que é Jeroboão, cultuando já deuses estranhos, porque ele, por estratégia, ele mesmo já constrói 2 bezerros de ouro, colocando nas entradas e saída principal da cidade, para que as pessoas não vá até Jerusalém, onde está o templo, para poder adorar e cultuar ao Senhor. Ó, tu já vê que aí já começa o engano. De quem? De um líder, né, religioso, onde deixa a imagem de Cristo, o vivo, Cristo, né, aquele que tinha conduzido todas seus, né, parentelas, aquelas gerações anteriores, seus antepassados, que promoveu toda, né, aqueles milagres que os seus antepassados conheciam, e agora eles abrem mão disso tudo, deixa de adorar o Senhor e passa a cultuar, né, os deuses estranhos. E a gente vai ver isso, né, de rei para rei no Reino Norte, tanto que o Senhor permitiu a Assíria tomar, né, o Reino Norte, e nunca mais ele foi restituído, né? Não muito diferente do Reino Sul, que também distanciaram do Senhor. Nós vamos ver profetas, né, verdadeiros, como Jeremias, como Ezequiel, como Daniel, que o Senhor usou para poder levar o verdadeiro evangelho, mas essas pessoas não deram mais ouvido, porque as suas mentes já estavam cauterizadas devido aos falsos profetas que se instalaram, os líderes do povo de Deus, que era para ensinar a palavra, mas eles foram os primeiros a desviar. Tanto que na visão que Ezequiel tem, quando o Senhor diz, ó, estão nas suas câmeras secretas, estão dentro dos templos, né, adorando com incensário, tem lá os animais, né, que era um culto a deuses estranhos, eles estão aí dentro do templo. Então tu vê como é que tá aqueles líderes religiosos que o Senhor havia separado para ensinar o povo a palavra, eles se afastaram e estão também cultuando a deuses estranhos. Agora imagina o perigo, né, que o povo corre quando os seus líderes, eles não estão a serviço de Cristo, não estão a serviço do reino, mas estão a seu próprio serviço, a seu bel prazer. Então isso é muito perigoso. Por isso, gente, cada um cuide-se da sua salvação, cuide da sua vida espiritual, preocupe-se em alimentar, em cuidar da sua vida espiritual. Não olhe, volto a repetir, não fique olhando para o homem, não. Olhe para Cristo, não fica aí esperando por terceiros para trazer o alimento espiritual para você, mas alimente você desta palavra, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá. Continuando, né, os tempos mudam, né, os tempos eles vão passando, muda, sim, muda, mas o diabo, que é o pai da mentira, ele encontra sempre novas maneiras, novas estratégias para poder estar enganando o povo. O tempo passa, né, nós vemos religiões e mais religiões surgindo, templos e mais templos surgindo. Muitos desses templos novos que surgem, né, quando você vai verificar, são pessoas que não aceitaram ser doutrinados, são pessoas que não aceitaram as doutrinas e então eles se rebelam, abram uma outra denominação, se faz pastores, líderes e ali começa uma nova igreja. Ou seja, não está debaixo da bênção do Senhor, por isso a gente deve ter muito cuidado, tá, com isso, porque tem muitas igrejas, em todas as esquinas que você vai, você vê um povo um pouquinho ali aberto, né, um pouquinho de gente congregando, e se, gente, você não sai debaixo da bênção do Senhor, você está debaixo de maldição. Então é mais fácil você chegar, conversar com seu líder, eu não concordo com essa doutrina, eu prefiro congregar em uma outra igreja que tem a mesma ideia que eu, né, porque a Bíblia ela tem que ser,
única em todos os lugares. O problema é que as pessoas não querem adequar a ela, querem fazer as suas regras. E as minhas regras não são válidas, tá? É as regras de Cristo, tá bem? São os estatutos de Cristo, não são os meus. Não é o que eu quero, é o que Cristo quer para mim. Então, se você não quer o que Cristo quer para você, ok, procure outra que tenha o que agrade você, mas não saia debaixo de maldição, saia debaixo de bênção, porque além disso você vai estar carregando pessoas que não têm o entendimento, são pessoas cegas, guiando essas pessoas também para a perversidão, para o mau caminho, e você será culpado por levar essas pessoas também para o caminho errado, para acabar lhe seguindo, porque não é nem seguindo a Jesus. Eu sei que muitos vão de forma inocente, né, mas quando abrem os olhos também elas acabam se afastando, tá? Então esses falsos mestres distorcem as escrituras, os falsos profetas, eles inventam revelações, eles adulteram a verdadeira palavra do Senhor, com o único propósito de adquirir seguidores, de adquirir multidões de membros nas suas igrejas, e daqui a pouco a gente vai falar sobre as reais intenções que infelizmente existe, né, sobre todos esses propósitos malignos, né? E esses falsos profetas, o que vai acontecer? Eles vão introduzir de formas encobertas as heresias que levam à perdição. Tá? Toda heresia vai acabar levando à perdição. E Pedro mesmo é quem diz, né, claramente, né, ensinamentos que destrói princípios éticos e doutrinários, que vai conduzir essas pessoas para a perdição eterna. Eles negam o Senhor que os resgatou, né? A maioria dessas heresias acaba negando ao Senhor. Eu falei aqui já sobre algumas delas, depois dá uma olhadinha lá no vídeo, eu vou deixar aí o link também do vídeo anterior para que vocês possam acompanhar, tá? E uma das principais maneiras de identificar uma heresia, qual é? É observar o seu ensino, se ela subtrai a divindade de Cristo, se ela diminui o poder e a autoridade de Cristo. Se ela está diminuindo a autoridade, se ela diminui o poder de Cristo, é uma heresia. Se ela está negando ao Senhor, independente de como está sendo colocada, mas você viu que ela nega ao Senhor, então se trata de uma heresia. Sai fora. Tá? Pessoas que não dão credibilidade à palavra, pessoas que não dão credibilidade ao que está escrito na Bíblia, e daí começam a achar argumentos para poder discordar, para dizer que a palavra está errada, para dizer que não condiz com... Sai fora, tá? São heresias, são seitas que tem por aí espalhado, tudo para contradizer o verdadeiro evangelho, e quem está por trás de tudo isso é o diabo, é Satanás, porque o objetivo dele é destruir, é matar, eu tô falando de morte física, não é morte espiritual mesmo que eu estou falando aqui, tá? E aí, como eu falei, eles negam o Senhor que os resgatou, né? É outra das principais maneiras de identificar uma heresia, é a negação do Senhor, né? Olha, 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 1. 2 Pedro, capítulo 2, e o versículo 1, abre aí na sua Bíblia, tá? Diz assim, ó, e também... 2, versículo 1. E também houve entre o povo, o quê? Falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Olha como Pedro descreve, heresias de perdição. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Olha só o que acontece. É a palavra que está dizendo, não sou eu. É a palavra. Essas pessoas que pregam, que ensinam essas heresias, só traz sobre si perdição. É a palavra que diz. Agora, se você não crer na palavra, né, não prega a palavra, tá aí, porque a palavra ensina, condenando aqueles que pregam e que ensinam a heresia. E aí no versículo 2 ele diz assim, e muitos seguirão as suas dissoluções. Isso é novo para nós? Não é. Porque a palavra já nos diz, ó, muitos serão seduzidos e serão levados por essas sedições. Porque querem prazer para a sua carne, querem alimentar a sua carne, querem satisfazer o desejo de sua carne e não querem alimentar o espírito. Por isso, eles acabam seguindo essas heresias, aceitando essas heresias, porque eles vão continuar na sua zona de conforto. E é isso que a carne deseja e assim eles agem, tá? E as características desses falsos profetas. A primeira característica que está destacado é que eles fazem seguidores.
fazer seguidores. É uma das características. E a gente vê tanto, e é muito triste, né? Aqueles que realmente servem ao Senhor, que têm o conhecimento da palavra, aqueles que são apaixonados por Cristo, né? Que quando vê e tem esse discernimento, é muito triste. A gente vê as pessoas usando o nome do Senhor, principalmente em rede social, a gente vê muito disso. As pessoas passarem o tempo todo entregando profecias e profecias apenas para poder ganhar dinheiro, ganhar seguidores, em vez de falar a verdade. Às vezes a pessoa está em pecado, às vezes as pessoas fez algo tão horrendo, mas mesmo assim está entregando coisas boas para aquela pessoa só para poder ganhar. Isso é muito triste e o Senhor vai cobrar de você por causa disso. O Senhor vai cobrar. Vamos lá. Lamentavelmente, né, esses impostores da fé, eles sempre alcançam êxitos na tarefa de arrebanhar ouvintes e seguidores. Mas por que essas pessoas alcançam esse êxito? Por que essas pessoas acabam aparecendo, ganhando tanto dinheiro com isso? Gente, porque as pessoas, elas gostam de ser enganadas. Infelizmente, você me perdoe, mas essa é a realidade. E depois ainda saem falando assim, que o fulano, profeta tal, profeta X, né, ganhou tanto dinheiro, tá rico à custa do povo, tá? Eu conheço pessoas que reclamam porque entregaram X, né, e depois descobriu que estava sendo enganada. Gente, por favor, se nós acabamos dando credibilidade a tais coisas, é porque nós não temos o conhecimento da palavra. A gente quer uma facilidade, e tudo que tem facilidade a engano. Você vê os golpes que tem por aí, esses golpes, né, quando te ligam oferecendo alguma coisa, facilidade, são coisas fáceis, e quando você vê, é um golpe, era uma estratégia para tirar o que você tinha. Assim o diabo age também usando essas pessoas. Elas usam, né, como eu falei, elas estão camufladas de uma inverdade para poder te enganar, e você só descobre que é um golpe depois que você já caiu nele. E aí, por que você descobriu? Porque você só foi ter o conhecimento da verdade depois. Mas se você procurar conhecer a verdade agora, olha que a palavra de Deus nos diz lá no livro do Evangelho de João: conhecereis a verdade vos libertará. Qual é essa verdade? A verdade é a palavra do Senhor, para que nós não viemos ser enganados. Olha só quando Efésios 4:14. Efésios no capítulo 4 e o versículo 14. Olha o que nós aprendemos. Efésios 4:14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Meninos inconstantes. O que Paulo quer dizer com isso? Deixa eu começar explicando aos poucos o versículo para vocês. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Criança, quando ela não tem um discernimento, que ela quer algo, né? Eu quero isso aqui. Ela começa a fazer birra, né? Quero, você dá. Ela para de fazer birra. Esses meninos, às vezes, ele quer isso aqui, daqui a pouco eles desistem. Não, eu quero isso, eu quero uma caneta agora. Não, eu não quero mais uma caneta, eu quero um pirulito. Elas não têm uma ideia fixa daquilo que deseja, daquilo que quer, né? Ou muitas vezes se satisfaz com qualquer coisa que você dá, acalma a criança. Qualquer coisa, qualquer bobeirinha dá, ela ficou calma. Por quê? Ela não tem discernimento de nada, não tem entendimento, não tem conhecimento, né? Qualquer coisa ela sorri, qualquer coisa ela se alegra, é levado por qualquer coisa, né? Às vezes passa até um desconhecido, dá algo que gosta, arrasta, vai junto. E aí Paulo fala assim: para que não sejam mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia, não é de qualquer maneira, com astúcia eles enganam fraudulosamente. Ou seja, tanto, se você pegar do versículo 13 ao 15, aliás, melhor, do versículo 11 até o 15, a Bíblia, aí o apóstolo ele começa nos dizendo que o Senhor, ele deu. Quando o Senhor capacita, isso daqui o Senhor deu e capacita, né? Profetas, doutores, evangelistas, pastores e doutores. Essas pessoas que são capacitadas e dadas por Deus, ela tem exatamente esse propósito de ensinar essas pessoas com o propósito de aperfeiçoar os membros, aperfeiçoar para quê? Para a obra do ministério, para eles também fazer a obra, não só para eles não serem enganados, como também para alertar outras pessoas para que não sejam enganados, e aí eles para a edificação do corpo de Cristo.
Cristo. Quem é esse corpo de Cristo? É a igreja, é os membros que formam, né, essa igreja de Cristo. Então, estes homens, essas mulheres que são levantadas, são para preparar, para instruir este povo e levar até a eles a verdade. Este é o propósito. Não é para ganhar dinheiro, não é para tirar dinheiro de ninguém. Lógico, não estou condenando aqui a oferta, deixando isso muito bem claro, porque depois coloca nos comentários aí, achando que eu sou contra a oferta, o dízimo. Não, pelo contrário, né? Quem acompanha os meus vídeos, eu já falei sobre isso, né? Até porque vamos começar pelo princípio, que tem igrejas que são alugadas, precisam pagar aluguel, tem ar-condicionado, tem ventilador, tem água, tem luz, tem despesa, tem gastos. Então, como é que se paga isso? É através da oferta e dos dízimos que são entregues na casa do Senhor. Manutenção que é necessário ser feita continuamente, reformas que são necessárias ser feitas continuamente. Às vezes, pessoas que estão desempregadas, necessitadas. Ah, mas tá, problema lá da sua. Estou falando de igreja séria. Tá? Tô falando da igreja séria, do líder sério. Ele tem comprometimento com a palavra, ele não vai deixar o seu membro passar fome, passar necessidade, não. Que o verdadeiro líder, se a igreja não tiver, ele tira até do seu para poder ajudar o necessitado. Tô falando aqui de pessoas que são transformadas pelo evangelho. É lógico que tem pessoas que nunca foram transformadas, nunca tiveram encontro com Cristo. Isso é triste, porque elas estão aí para enganar as pessoas, né? Como eu falei, estão camufladas, né? E apenas querendo se enriquecer. Agora, cuidado, tá? Não fica levando, Deus não proíbe riqueza, e tem muitas pessoas, pastores que são ricos, não porque tirou o dinheiro da igreja, mas por causa da profissão que ele possui, né? Às vezes, antes dele ser pastor, ele possui uma profissão, ele tem o seu salário, né? Ele tem os seus ganhos, então a gente tem que tomar cuidado com isso mesmo, também, porque tem muita gente apedrejando vários pastores aí, que eles têm os seus bens, tem pastores, né, que receberam uma grande herança. Eu conheço, né, pessoas assim, que receberam um grande patrimônio anteriormente, né, de sua família, e aí algumas pessoas condenam esses homens, dizendo que tirou da igreja. Então toma cuidado, mas também não se entristece não quando você vê esses falastrão falando, né? O importante é você ter a sua consciência limpa e não querer provar nada para ninguém, porque você tem que se preocupar com Deus, porque a sua salvação vem dele, sua salvação está, né, ligada diretamente ao Pai e não ao homem, não. Deixa ele falar o que quiser. O que precisa é que a sua mente esteja limpa, que você durma em paz e que você viva conforme a palavra do Senhor nos ensina, tá? Então Paulo vai definir essas pessoas espiritualmente perfeitas ou maduras, que possuem a plenitude de Cristo, né, como pessoas já amadurecidas, pessoas que deixaram de ser meninos, pessoas, porque quando aceitamos a Cristo, né, o processo ali de conversão, de crescimento, de amadurecimento, é exatamente como a vida de um bebezinho que vem ao mundo, né? Os seus primeiros meses, que necessita de um alimento mais fraquinho, um leite, mas é de muita importância, por isso a palavra deve ser aplicada desde os primeiros meses da conversão. Não tem essa, que é um novo convertido, que é jovem, que é criança, às vezes faz distinção disso dentro da igreja, né, gente? Não tem uma Bíblia para o jovem, uma Bíblia para a criança, não. A palavra, ela é a mesma e deve ser pregada para todos, para que não venham a ser esses meninos inconstantes, né, que qualquer vento, doutrina que passa, carrega eles. Então, se eles tiverem um entendimento, eles vão analisar, vão falar assim, isso é bíblico? Não, não é, estou fora. Esta igreja é bíblica? Não, não é, então eu estou fora, me enganei. É assim, então toma cuidado. Às vezes as pessoas trocam de igreja como um macaco troca de galho. Perdoe a expressão, mas é isso aí mesmo, né? Vive de igreja em igreja porque não está satisfeita com nenhuma. Vem cá, essa igreja vive a palavra, prega a palavra e você não está satisfeita por causa disso, então toma cuidado. Porque você não está querendo uma igreja bíblica, né? Você quer uma igreja apenas para congregar, né? Que é um local para você apenas estar lá de visitante, de passagem. Não quer compromisso com nada, né? E acaba escolhendo qualquer uma. Mas analise, porque o verdadeiro crente, né? A primeira coisa que vai se preocupar é verificar se essa igreja realmente é bíblica, se ela prega o evangelho, se aquele líder tem uma vida com Deus, né? A preocupação é esta. E é assim que você deve ver. É isso que você deve procurar. Uma igreja que prega e procura viver a palavra do Senhor Jesus. Lembrando que não existe nenhuma igreja perfeita, tá? Não existe. Se você for procurar a igreja perfeita, coitado, pare, porque então você não vai encontrar. Porque todos nós somos imperfeitos. Eu sou imperfeito, você é imperfeito. Nós estamos em um processo de transformação que dará até a volta de Cristo. Por isso que quando uma igreja for arrebatada, né, a Bíblia diz que nós receberemos um corpo incorruptível.
Por aí esse corpo incorruptível, sim, está isento do pecado, da maldade, dessas coisas más. Mas enquanto tiver esse corpo aqui, essa matéria corruptível, está sujeito a errar e a pecar. Por isso que a gente deve buscar constantemente, estar vigiando em oração e examinando, comendo dessa palavra todos os dias para fortalecer o nosso espírito, tá? Então, vamos lá, Efésios 4:14 que eu acabei de ler, né? O apóstolo alertando para que não venhamos ser meninos levados por qualquer vento de doutrina, tá? E eu falei, né, sobre uma dessas características, que é fazer seguidores, né? O ser humano diante de sua condição caída, né? A Bíblia diz lá em Romanos, né, no livro de Romanos, o apóstolo Paulo diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, por causa da sua natureza caída, ele acaba substituindo o Deus verdadeiro e a palavra de Deus por ídolos que são construídos por ele próprio. O grande exemplo disso que nós vamos ver lá em Êxodo 32, quando o Senhor convoca Moisés, né, para poder ir até o monte, onde o Senhor vai dar as leis, né, os mandamentos a Moisés, e Moisés passa por ali um longo tempo, o povo está achando que Moisés já morreu, que não vai mais voltar. Então o próprio Arão, né, aquele que estava ali, o irmão de Moisés, aquele que foi escolhido para ser profeta de Moisés, foi quem vai juntar com o povo e construir um bezerro de ouro para que as pessoas pudessem então cultuar. Eles constroem, ali está agora o Deus deles, porque o povo ele sente a necessidade, né, de algo espiritual, eles sabem da existência de Deus. Romanos capítulo 1 fala exatamente sobre isso. No consciente do homem, ele sabe o que é certo, o que é errado, sabe que ele precisa adorar, deve adoração a alguém, se alguém é Deus, mas eles não querem se submeter, então eles constituem para si ídolos, porque é mais fácil, né? O ídolo não fala, não vê, não tem desejo, então eles cultuam e adoram, e ali eles fazem o que bem entendem, né? E a gente vê isso claramente lá em Êxodo 32. E a tática dos falsos mestres, gente, é idêntica àquela utilizada pelos falsos profetas. Falar o que o povo quer ouvir. Essa é a tática dos falsos mestres, dos falsos profetas, né, dos falsos professores. Eles utilizam essa mesma tática. Porque à medida que fala que o povo quer ouvir, a tendência é encher, é ter mais seguidores, é a igreja estar lotada e com isso, ó, mais dinheiro. 5:31 diz assim, olha, Jeremias capítulo 5:31. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. O que fareis no fim disso? O que o povo, os profetas, está fazendo? Profetizando falsamente. E o povo está indignado com isso? Não, pelo contrário. O meu povo deseja. O povo que diz ser de Deus deseja o que é falso, o que está obscuro. E aí, olha só, gente, os responsáveis pela vida espiritual da nação, eles eram culpados por essa infidelidade a Deus. Olha que coisa triste, você ser culpado a levar o povo à infidelidade. Uma vez que você é responsável em conduzir este povo para o caminho da verdade, conduzir esse povo para ouvir a verdade, para temer o Deus Altíssimo, eles estão fazendo totalmente diferente. Isso é um perigo. Ainda no livro de Jeremias 29, o versículo 8, Jeremias 29 e o versículo 8, olha só o que o Senhor fala através do profeta, 29, o versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhos que sonhais. Olha só, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhos que sonhais. O Senhor já alertando o povo para que não venha dar ouvido o que é falso, não dá ouvido o que é profano, não dá ouvido a essas adivinhações. Tu vai ver o tempo todo o Senhor alertando. O que é isso? É o amor de Cristo para com o povo, para que o povo não venha a ser contaminado, para que o povo, sua fé não venha a ser corrompida. E ainda hoje, o Senhor nos alerta a todos os momentos, porque o Senhor nos ama. Boa tarde, Mosé, é isso, boa tarde, Simone, boa tarde, a paz do Senhor, Deus os abençoe, tá? Deixa eu parar um pouquinho para falar com o povo. Irmão Assis, a paz do Senhor, Deus abençoe. Francildo, a paz do Senhor, pastor Samuel Bueno, a paz do Senhor, Linhos, a paz do Senhor, irmão Antônio Santos, a paz do Senhor, Jesus abençoe todos vocês, Miguel, a paz do Senhor Jesus,
Servo Fernando, a paz do Senhor, que o Senhor Jesus os abençoe, gente. João Garcia, a paz do Senhor, tá? Que Jesus abençoe todos vocês, tá? Deixa eu ver quem mais está por aqui, do outro lado, vamos lá. João Batista, obrigada, irmão João, Deus os abençoe. É isso aí, irmão João, é isso aí, a paz do Senhor. O verdadeiro evangelho que deve ser sempre pregado, mas infelizmente como as pessoas, né, elas buscam bajulação, né? Quanto, gente, vocês, isso é evidente nas pessoas que gostam de ser bajuladas e elas acabam, né, pregando esse falso evangelho. Ore pelos meus filhos. Gente, deixa eu só parar um pouquinho, porque eu gosto de anotar os pedidos de oração para poder eu não esquecer, porque o nosso propósito aqui não é somente falar da palavra, mas também orar pelas pessoas, né? E tem alguém aqui pedindo oração, né? Ela tem, não sei o nome da pessoa porque está identificado por um código, mas ela colocou o nome das pessoas para poder orar. E eu gosto de anotar para eu não esquecer, tá? Jerusa Vanusa, quem quiser orar por essas pessoas também, tá? Fica à vontade, ela pede oração pela Jerusa Vanusa, Jaine, Josimar, Josafá e Joabe. Josafá e Joabe. Miriam Vieira dos Santos. Nós vamos estar orando. Eu anoto porque muita gente a gente acaba esquecendo. Eu gosto de anotar e também pôr no livro de oração na igreja para a gente interceder por essas vidas. Nós vamos orar sim, tá? Que Deus abençoe. Seja o que for, sempre confie no Senhor, porque o Senhor, Ele sempre tem, né, a resposta precisa para aquele que nós necessitamos. Valéria, Deus lhe abençoe, Valéria, tá? Que você possa confiar no Senhor sempre, tá? Principalmente, nós estamos iniciando um ano novo, que você possa guardar a sua fé, entregar-se por completo ao Senhor. Igor de Assis, a paz do Senhor, irmão Igor, Deus te abençoe. Deus lhe abençoe. Deixa eu diminuir aqui, gente, viu que entrou uma ligação aqui? Deixa eu tirar, porque senão vai atrapalhar vocês, tá? E assim nós vamos, tá? Vamos lá, gente. Continuando, sem entrar mais aqui, eu dou uma paradinha para poder falar com vocês, tá? Se ficou alguém lá para cima, gente, que eu consegui voltar aqui até onde eu acompanhei, tá? Em uma plataforma. E se tiver alguém aí que eu não falei, vai colocando aí de novo para poder eu falar com vocês, tá? Daqui a pouco eu paro novamente para poder a gente... Tem pessoas novas aí, e graças a Deus por isso, para conhecer e mandar a paz do Senhor, desejar um feliz ano novo para todos vocês também, tá? Que nós não falamos ontem, também tem carinha nova por aqui. Vamos lá, gente. Então, né, nós falamos sobre, né, a tática desses falsos mestres, e que não é muito diferente das táticas de hoje, né? O Senhor nos alertou sobre isso anteriormente e continua nos alertando através da sua palavra. Por isso que a gente, olha, tem que estar sempre atentos, né, ao que o Senhor fala através da sua palavra, porque a palavra do Senhor, gente, ela é viva e eficaz. Ela renova-se a cada dia. Vamos lá. Esses enganadores religiosos, eles não propagam somente falsas doutrinas, tá? Mas também falsas condutas. E isso é preocupante, porque a maneira com que eles acabam influenciando essas pessoas, porque é óbvio que aquelas pessoas que têm nome, que têm fama, elas têm um peso muito grande. E essas pessoas, elas acabam influenciando as outras, ou para o bem ou para o mal. E quando essas pessoas que têm essa grande influência, elas possuem a má conduta e dizem serem crentes, dizem conhecer a palavra, automaticamente elas vão atrair para si vários seguidores, de forma a cometer e a fazer e a ter as suas mesmas atitudes. E isso é muito triste, e isso é muito preocupante, porque a gente vê quem acompanha a rede social, né? E nós devemos sempre estar informados, porque a gente não tem que ser, gente, quadrados nesse sentido, não. Nós devemos e temos a obrigação de estarmos bem informados de tudo que acontece na nossa sociedade, no mundo, relacionado à política, tudo, para que a gente venha ter conhecimento e preparar os liderados para isso, preparar a nossa igreja,
né, passando uma visão bíblica para o povo, para que o povo venha ter um entendimento e não venha cair no engano. As redes sociais hoje estão abertas para todo mundo, então você escuta mensagens de tudo quanto é tipo, e o pior de tudo, se fosse somente para pregar o evangelho, amém. Mas a gente vê que as palavras de Cristo, né, ela é torcida e entregue num banquete, mas um banquete cheio de veneno e que tem conduzido muitas pessoas à perdição. Isso, então toma cuidado com isso, para que você não venha ser envolvido, né, com essa falsa conduta e acabar seguindo essa falsa conduta também, tá bem? E vamos lá, continuando nas características dos falsos mestres, né? Eles distorcem a palavra de Deus, sabe como quem? Desde o início, como fez a serpente lá no Éden. Eles levam seus seguidores à libertinagem, levam seus seguidores a práticas imorais, denegrindo assim o evangelho diante do mundo. Assim como a serpente fez com Eva, quando a seduziu lá no jardim do Éden, eles continuam usando a mesma tática. Não, que não é bem assim. Não é desse jeito, porque se você fizer, que vai ficar melhor, é igual, é a mesma coisa, que isso aí é ultrapassado, e assim vai, seduzindo o povo, né? E aí o diabo, ó, é verdade, não tem nada a ver não. E aí esse nada a ver tem assim, ó, uma multidão de pessoas sendo conduzida para a perdição. Outra coisa, essas pessoas, elas defendem, né, o antinomismo. Talvez quem estudou essa lição que eu mostrei lá no começo de 2019, terceiro trimestre, né, se não me engano, acho que eu falei, cadê? É isso aqui, ó, para quem tá chegando agora, tá? Para quem tá é essa aqui, ó. A razão da nossa esperança é 2019. Se não me engano, é o terceiro trimestre. Vai falar sobre o antinomismo. E o que é? O que eles faziam? Eles apregoavam a necessidade dos crentes seguirem princípios éticos. Ou seja, acrescentando algo além da Bíblia. Todas as vezes que se acrescenta algo além da palavra, todas as vezes que eu quero adquirir, né, outros meios para poder servir ao Senhor, isso é uma heresia. Porque para nós, a nossa única regra de fé e conduta é a palavra, é a Bíblia Sagrada, somente ela. Então, o que é que eles vão usar de argumento? Né? Que os preceitos morais da lei de Deus, eles não teriam mais validade após a morte de Cristo. Uma vez que Cristo morreu, então agora esses preceitos não têm validade nenhuma, não tem validade alguma. Olha para você ver como é a cegueira daquelas pessoas que não querem servir o Senhor, o quanto que o diabo entra e manipula essas pessoas. E aí nós devemos ter muito cuidado com isso, muito cuidado, para que a gente não venha cair nessas inverdades. Né? E para os falsos mestres, não há qualquer problema também em você ser crente e ao mesmo tempo viver de forma deliberada o pecado. Não tem problema algum, porque Jesus perdoa. Ele é um pai amoroso, então ele vai te perdoar independente do que você fez. A Bíblia diz que aquele que peca de forma deliberada, não há perdão. O que é de forma deliberada? Eu sei que eu não posso adulterar, mas eu falo, eu vou cometer um adultério, porque o Senhor vai me perdoar. Ele é um Deus amoroso, ele vai me perdoar. Só que essa não é. Nós sabemos que nós devemos lutar e resistir com o pecado. Se você peca de forma intencional, você já está blasfemando. Você está pecando contra o Senhor, pecando contra o seu corpo. E aí a gente deve ter cuidado em relação a isso. Porque esta é uma das ideias que essa ideologia defende. Eles dizem também que a graça divina não justifica a continuidade no pecado. Não justifica, aliás, né, a Bíblia diz que a graça divina, ela não justifica a continuidade do pecado. Olha só, abre lá em Romanos, no capítulo 6. Romanos, no capítulo 6, olha o que a Bíblia fala. Romanos, no capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Olha o que o Senhor diz. A graça, o título já diz assim, a graça não nos deixa permanecer no pecado. A graça não nos deixa permanecer no pecado.
Tu vê que já é o contrário da ideia dessa ideologia chamada antinomismo. A Bíblia já fala ao contrário. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado. Olha como a Bíblia diz. Nós estamos mortos para o pecado. Se eu estou morto para o pecado, como é que eu vou viver de forma deliberada o pecado? Como é que eu vou continuar vivendo uma vida de pecado? E aí ele diz, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo foram batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Por isso a gente se fala da metanoia. O que é metanoia? Mudança de pensamento. Não tem como alguém que nasceu de novo continuar com essa mesma vida, com esse mesmo pensamento. Porque a Bíblia diz que agora, a partir do momento que eu nasci de novo, que você nasceu de novo, é uma nova mente, a mente de Cristo. E a mente de Cristo é uma mente sadia, a mente saudável, é uma mente santa. Então, se é a mente de Cristo, esses desejos devem sair, devem ser eliminados, porque agora que você morreu para o mundo e nasceu para Cristo, você é uma nova criatura, e essa nova criatura, o seu prazer é viver e fazer a vontade do Senhor Jesus. Essa deve ser. Então, a graça divina, ela jamais vai justificar uma vida daqueles que aceitaram a Cristo, mas continuem do pecado. Não é justificado, não. Então, já tire essa ideia aí da sua cabeça que o mundo ensina. Uma terceira característica dos falsos mestres, dos falsos profetas, é a busca de lucro e o proveito próprio, né? Outras marcas do falso mestre, né? Outra marca, porque existem várias marcas desses falsos mestres, é a busca do lucro financeiro por meio da fé. E isso é muito triste. Movidos pela avareza, né? Porque isso acontece por causa deste fato. Eles são movidos pela avareza e eles tratam os seus seguidores como mercadoria, fazendo deles um negócio com palavras fingidas. É triste a gente falar disso, né? Porque estar no meio, não são crentes, não são servos. Aliás, eu sempre repito aqui, eu não falo crente porque crente é aquele que crê. E o diabo também é crente. Eu falo de servo, porque servo é aquele que obedece o seu Senhor. Então, aqueles que são servos de Cristo, eles não vão agir dessa forma. E para quem tem o conhecimento da palavra, não vai se escandalizar com esse tipo de coisa no meio da igreja, porque a palavra do Senhor já nos mostra que haveria e haverá, até Jesus voltar, esse tipo de pessoa. Esses falsos mestres, esses lobos vorazes dentro da igreja do Senhor. Então a gente não vai se assustar. Pelo contrário, nós vamos orar para o Senhor abrir os olhos das pessoas, vamos orar para que o Senhor nos dê autoridade, nos encoraje a falar a verdade, porque tem muita gente covarde que tem medo de falar a verdade, às vezes tem medo de perder o emprego, medo de perder amizades e calam as suas bocas, né? E fica só ouvindo as mentiras e não fala, não abre o leque, né, sobre o evangelho. E por isso muitos de nós somos condenados por causa de outras pessoas que agem desta forma. Mas você tem que deixar bem claro como a palavra do Senhor se coloca. A própria parábola do joio e do trigo, a Bíblia diz, né, que veio o maligno e semeou entre o trigo o joio. Tu vê que não foi plantado na origem. Depois veio e colocou o joio. E quando foi perguntado, vai se retirar isso? Não, agora não, só na colheita. Quando que é a colheita? Quando Jesus voltar. Então eles vão permanecer aí, disfarçado, camuflado, brincando de ser crente, mas o dia do juízo virá sobre eles. A sentença virá sobre essas pessoas, não se preocupe, mais cedo ou mais tarde virá, né? E aí, esses lucros que eles buscam é para proveito das pessoas, desses seguidores? Não, para proveito de si próprio, crescimento financeiro de si próprio, né? E a questão aqui é a motivação. Qual a motivação? E a exploração financeira. É triste isso? É, mas é a realidade. São exploradores da fé. Eles não amam as pessoas, mas amam o dinheiro. Não amam as pessoas, amam o dinheiro. Eles não estão preocupados com as necessidades do povo, mas está preocupado com as suas necessidades. Por isso oferece esse evangelho fajuta de enganação, massageando o ego das pessoas, pregando aquilo que as pessoas gostam de ouvir, prometendo casa, mansões, empregos. Pessoas que às vezes desfazem seus casamentos por causa de falsas profecias. Os montes hoje está cheio, tenha cuidado das pessoas que gostam de monte, está cheio assim, ó. Você já é recebido no monte com falsos profetas,
profetas e aqueles que conhecem a palavra do Senhor, já nem deixa colocar mais a mão na cabeça, já afasta dessas pessoas, porque é enganação, enganação. Às vezes a pessoa está casada e a outra pessoa está entregando profecia para poder separar do marido, que Jesus vai dar tudo novo, vai fazer tudo novo na vida dela, que aquele não foi Jesus que deu, e a palavra do Senhor não nos ensina isso, não. Não nos ensina. Então você toma cuidado, vigie, porque só caem porque não tem o conhecimento da palavra. Não tem. E aí acaba sendo enganado, acaba sendo levado por esses enganos, querendo uma vida de facilidade e aí se perdem. Quem foi que colocou ali? Carlos Nascimento, é exatamente o que nós estamos falando do livro de Pedro. 2 Pedro, o irmão Carlos, ele citou 2 Pedro 2 e 3, que encaixa exatamente, né, no que nós estamos falando agora, onde diz, e por avareza farão de vós negócios. É isso aí. Viu como é bíblico? É o que eu acabei de falar, né? Tá na palavra. Mas as pessoas estão servindo de um produto, estão sendo vendidos, né, por causa da avareza do homem. Eles não estão para servir ao Senhor, mas para servir os seus próprios desejos, a sua própria carne, e são enganados porque não têm o conhecimento. Ó. E por avareza, ao lado 2, e muitos seguirão suas dissoluções, nós já lemos esse versículo, né, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Blasfemado o caminho da verdade, deturpado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios. Como? Palavras fingidas, porque a verdade é fato, e vocês vão perceber, quando a verdade é pregada, muitas pessoas acabam até saindo, porque pega como indireta, não aceita. Quantas as vezes a gente está pregando aqui, sempre entra alguém e coloca uma gracinha, prega a palavra, está sendo pregada a palavra, mas porque está falando de pecado, né, e aquela pessoa está vivendo aquele pecado, ele não aceita, se rebela, começa a falar coisas desagradáveis, porque não aceita ouvir a verdade. Mas não importa quem vai aceitar, não importa se vai deixar de seguir, não importa se vai te, né, colocar coisas desagradáveis ali, não importa. O que importa é a sua vida com Deus, é você agradar o Senhor e continuar levando esse evangelho, né? E aí o restante do versículo, né, diz assim, ó, e por avareza falam de vós negócios e com palavra fingida, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Ou seja, o julgamento, a sentença final, da sentença final não vai escapar. Os profetas lá de Jerusalém escaparam da ira do Senhor. Lê lá quando o Senhor mostra o profeta Ezequiel, né, quando vem o homem, né, e aquele homem ele vem com um tinteiro, e esse tinteiro ele vai marcar todos aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor, os joelhos que não se curvaram à idolatria, né? Aquelas vidas que não cederam ao engano dos líderes, porque eram os próprios líderes que estavam enganando, que não se envolveram com os falsos profetas, e esses são marcados para ser livres da condenação, que seria o que? A destruição de Jerusalém. E aí nós vamos ver qual foi o final desse povo, né? Morte, teve a cidade destruída, inclusive esses homens que disseram que eram, né, líderes, que eram sacerdotes, que eram homens para ensinar a palavra, mas ensinavam mentiras e que enganavam o povo. Qual foi a sentença? Destruição. E ainda continuamos, né, a viver esses momentos, mas a justiça do Senhor, ela pode até tardar, só que ela vem, ela chega. E outra característica, eles não estão preocupados com o crescimento espiritual dos crentes, porque quando está preocupado com o crescimento espiritual, com o amadurecimento espiritual, né, a verdade ela é pregada, a verdade ela é ensinada sem desviar o propósito. Deixa eu falar com mais algumas pessoas que chegaram aqui. Irmão Fernando Barreto, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Miguel Abdu, Deus te abençoe. Bem-vindos, tá? Que Jesus abençoe vocês. Carlos Nascimento. É exatamente isso, irmão Carlos. Né? Estou em plataforma diferente, tá? Então tem pessoas aqui, alguns comentários, essas pessoas que estão comentando, tá? Eu estou seguindo dos dois. E o irmão Carlos ele tinha citado antes, né, 2 Timóteo, ele está citando 2 Timóteo 4 e versículos 3 e 4 também. Tá? Eu orientei lá no início, leia essa carta de 2 Timóteo, quem vai dar aula agora, neste domingo, leia essa carta, é pequena. Ela vai ajudar muito no desenvolvimento, né, deste conteúdo.
Cadê a lição? Em defesa essa aqui, né? Quem vai estudar esta lição lá neste domingo, ó. Até você que é aluno também, para ajudar seu professor, né? Talvez você não dê aula, mas você é aluno. Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, tá? Esta lição. E aí, ó, quem tá chegando agora? Eu indiquei esta aqui, ó, é de 2019. Calma aí, vou mostrar por dois, tá? Esta aqui, ó, a razão da nossa esperança. Deixa eu ver aqui desse outro, ó. A razão de nossa esperança, 2019. Quem coleciona, né? Eu coleciono, eu tenho mania de colecionar. Eu tenho coisas aqui de, né? Eu gosto, porque aí, ó, chega agora um trimestre que vai ajudar você a reforçar. E na lição, né, de domingo vai falar muito sobre o apóstolo Paulo combatendo essas heresias. Tem um texto base lá de Judas também. E Judas reforça exatamente o que Pedro na segunda carta vai ensinar. Então, leia, dá tempo ainda para você ler, ó, porque é curtíssimo o livro de 2 Pedro. Curtíssimo, tem apenas 3 capítulos, tá? Então é bem curto. 4 capítulos, aliás. E aí, 3 mesmo, tô ficando, ó, 3 capítulos. E aí nós vamos ver que um ajuda o outro. Reforça. Quem tiver a lição, quem quiser o PDF, eu vou ver se eu consigo baixar, tá? Deixa aí no comentário, que aí eu vou ver se eu consigo baixar aqui o PDF, quem não tiver, e eu mando pra vocês, tá? Eu vou fazer qualquer coisa, eu tiro print da tela também, das folhas também, e mando pra vocês, quem tiver interesse, tá? E a Bíblia, ó, e isso é bíblico, tá bem? A Bíblia diz assim, ó, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Então dedique-se, pra na hora que chegar lá não falar qualquer coisa, não falar besteira, tá? Ter onde você apoiar, ter base bíblica, ter fundamento para que você possam tá ajudando as pessoas nessa lição. É muito importante para despertamento. E vamos lá, essas pessoas também, elas são pastores que apacentam a si mesmo, do mesmo jeito, né, que o Senhor acusou o povo lá de Israel, né, os profetas, os líderes de Israel. O Senhor fala que as ovelhas estão, né, sem pastores, porque eles estão apacentando a si mesmo, que interesse próprio. Não é diferente lá na Nova Aliança, quando Jesus está ministrando, enquanto Jesus está pregando, né, os sacerdotes, eles estão tão envolvidos com o poder, querem tanto o poder, que a visão deles está achando que Jesus também está em busca disso. Jesus não está nem aí para cadeiras que eles estão ocupando, né? Mas por que eles estão seduzidos pelo poder? Por causa do dinheiro. E qual era a obrigação deles? Ensinar, levar as pessoas ao conhecimento da palavra. Mas eles estavam fazendo isso? Não. Eles não tinham comprometimento com a palavra. O comprometimento deles estava em expandir os seus negócios, em se enriquecer ainda mais, né? É a realidade em todos os tempos. Por isso que quem serve ao Senhor, conhece a palavra, não deve se espantar com isso não, tá bem? E naquela época, muitos desses falsários espirituais, eles cobravam também para realizar práticas religiosas, tá? Isso não começou agora não, desde aquela época já existia. Hoje há quem use o ministério cristão, já de propósito egoísta, né, com os olhos voltados já para o lucro. Só prego se me pagar tanto, só vou se tiver tantos membros, né, pessoas que começam, né, até entusiasmadas nas redes sociais para poder levar a palavra, mas com o intuito de pregação, o intuito de ganhar, né, e quando não ganham, eles desistem, param, porque não está dando lucro. Eu sempre falo para as pessoas, né, com 2, com 3 ou com 4, prego o evangelho, porque a Bíblia diz que mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Então, o nosso propósito é ganhar almas, é igual na igreja. Né, os pastores ficar tristes porque tem 2, 3, 4 membros, não importa, continue pregando a verdade para 2, para 3 e para 4, porque o Senhor vai te honrar, o Senhor vai te honrar. Não desvie o seu propósito de forma alguma para poder atrair multidões para encher a igreja, não desvie do propósito do Senhor, porque é o Senhor que te garante. Eu falo isso por experiência própria, enquanto pessoas, né, que dizem, né, servir ao Senhor, não têm o compromisso com o Senhor. E às vezes a gente conta com aqueles que dizem servir ao Senhor e na verdade a gente não pode contar. E nesses momentos o Senhor envia pessoas que nem têm o conhecimento da palavra, né? Envia ímpio para poder lhe apoiar, para poder lhe dar ajuda, né? Eu não estou falando de ajuda financeira não, eu estou falando de pessoas que vão para a obra, para contribuir na obra sem intuito financeiro. É disso que eu estou falando. Né? Quantas vezes, né, às vezes aqueles membros deixam de estar participando do culto e o Senhor envia ímpios para poder assistir o culto. Às vezes fazemos cruzada nas ruas, os crentes, os membros da igreja não vão, mas aí o Senhor envia, né, ímpios
para poder honrar o teu trabalho. Por isso que a gente não deve desviar do centro da vontade do Senhor. Às vezes os próprios membros da igreja, né, tá dizendo que não vai dar certo, que não vai funcionar, que não vai crescer, né? E aí vem um ímpio e te apoia, ó, permanece firme. Tem um ímpio lá te apoiando, tá todos os dias ali. Não aceita Jesus, mas tá todo dia honrando, todos os dias. Eu falo que eu já vivi isso e continuo vivendo isso. Então, é isso que Jesus faz. Quando vê que você, ó, o teu coração está inclinado para Ele, está voltado para Ele, porque o Senhor sonda os nossos corações, esquadrinha os nossos pensamentos. O Senhor vê a sinceridade que existe aqui dentro de mim, dentro de você, e o Senhor honra isso. Por isso vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Por isso que o Senhor fala que Ele exalta aquele que se humilha. Não é você ser humilhado, não. É você se humilhar. Você se humilhar. Aí o Senhor diz que exalta os humilhados, aqueles que se humilham serão exaltados. Então, por isso que não canse de levar essa palavra e não desista. Pode estar você sozinho na igreja, você, sua esposa, a esposa e você, o filho. Continue pregando a palavra que o Senhor vai honrar. Até porque vai chegar esse tempo. E aquelas igrejas que são sérias, você passa, entra nelas nos dias de culto de ensino da palavra, você vai ver que meia dúzia de gato pingado ouvindo a palavra. Porque são poucos que têm anseio pelo verdadeiro evangelho. Mas não se entristece não, continue honrando. Porque tudo isso é para a glória do Senhor se manifesta, a palavra dele se cumpre nas nossas vidas, se cumpre ainda nos dias de hoje, né? Porque a palavra do Senhor ela não mudou não, não mudou, continua sendo a mesma. É isso aí, irmão Carlos. As pessoas estão achando, né? Essa é a maior verdade. As pessoas estão achando que é no sentido de alguém que está humilhando ele, né? Esbofeteou. E aí Deus vai exaltar ele pelo que ele está passando. Não é pelo que você está passando, é pelo que você é, pelo que você está fazendo, pela sua postura, pela sua condição. É por aí. Não é o que estão, pode te afrontar, né? Às vezes afronta, mas não tem humildade, né? Às vezes leva um bufetão, devolve, às vezes usa ou escuta uma piadinha, devolve no mesmo troco, né? E por aí vai. Ou então eu vou ficar até calado porque Deus, não é assim não, né? É bem diferente. Assim como outros tantos versículos são torcidos, né? As pessoas não têm um entendimento. Irmão Antônio, chegando aqui, a paz do Senhor, tá? Deus lhe abençoe. Vamos lá, gente. E aí, hoje há quem usa o ministério cristão com um propósito egoísta, né? Como nós falamos, com os olhos voltados para o lucro financeiro. E a gente vê que até nos flyers que são anunciados, né, com o propósito já de atrair pessoas. Eu não sou muito fã, eu até chego a fazer alguns flyers quando é época de festividade, porque nem todo mundo tem o conhecimento, né, datas festivas, aniversário de igreja, ciclo de oração, eu ainda chego a divulgar, né, para convidar outras pessoas, as pessoas que passam na porta da igreja, porque os dias de culto todo mundo já sabe, né, os dias que nós temos culto. Então essas outras festividades, eventos extras, eu costumo anunciar. Mas eu não gosto muito de ficar colocando fotos de pregadores. Às vezes eu até coloco, porque a pessoa pede, coloca foto, não sei o quê. Sabe por quê, gente? As pessoas não têm que ir porque é o João que vai pregar, é a Maria que vai pregar. Não tem que ir por esse motivo. Tem que ir por querer Cristo, por ter sede, por querer alimentar a sua alma, por querer ter um encontro com Cristo. As pessoas têm que ir até o templo com esse objetivo, de prestar um culto ao Senhor, de adorar o Senhor, e não para ver alguém. E quando o intuito é este, perde toda a razão, toda a motivação. Tu vê que as festividades hoje estão tão voltadas para trazer pessoas famosas, para atrair números de pessoas para a igreja, e a gente não vê mais um mover do Espírito Santo, a gente até vê um mover emocional. Um alimento para a carne, a gente não vê batismo com o Espírito Santo, não vê cura, né? As almas se convertem, fica ali 2, 3 dias, depois saem porque foi levada por emoção. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, para que a gente possa ter esse entendimento. Se Jesus não estiver presente, a festa para nada presta. Não presta. É isso aí, esse convite que nós devemos fazer, graças a Deus por isso, né? O Senhor está sempre usando pessoas, começar um 2025 diferente, é isso aí, né? É isso aí, posicionamento, é isso aí, a palavra, né, pra gente usar agora em 2025. Fica com Deus, irmão Carlos, Deus te abençoe, tá? Que Jesus abençoe vocês. E aí, nós precisamos nos posicionar, tá? Então, que Deus nos dê sabedoria para poder discernirmos entre o falso e o verdadeiro.
entre aqueles que realmente servem ao Senhor e aqueles que têm um interesse pessoal dentro da igreja, né? Que o Senhor possa te dar esse discernimento para que você possa perceber, né? E sair fora. Se for um líder, sai fora. Se for líder, sai fora. Se for um pastor, sai fora. Quando é um membro, ok, você não dê ouvido a ele. Mas agora, se for o seu líder, se for o seu pastor, você perceber com o propósito desse, saia. Até aconselha ele, chama ele em particular, conversa com ele, eu estou saindo por isso e isso, a palavra do Senhor não ensina isso, não está de acordo com a palavra. Sai na bênção, tá? Eu também não saio falando mal dele, não. Entrega ele na mão do Senhor, ora, porque isso é feio, né? Você vê o seu líder fazendo algo desagradável, né? Descobrir que ele está fazendo algo que não agrada ao Senhor e depois você sair falando dele por aí. Não fala nada, deixa quem quiser falar. Não fala, olha, eu saí de lá porque o meu pastor fez isso, isso e isso. Eu saí de lá porque o meu líder fez isso. Não faça não, porque isso traz só escândalo para o evangelho. Deixa ele, um dia a máscara dele cai e o escândalo vai ser inevitável? Vai, mas faça você a sua parte. Ora, até para Deus evitar que venha um escândalo, que ele caia em si, que Deus abra o entendimento, que faça ele enxergar a verdade, né? Porque é tanto escândalo dentro da igreja que as pessoas já ficam até meio, né, descabriadas em entrar. Então, evite, né, e ore, entregue para que o Senhor possa mudar a vida dessa pessoa, né? E aí nós vemos aqui Pedro, né, nessa segunda carta, ele dá um alento aos fiéis que clamam por justiça. Ele diz assim, ó, lá em 2 Pedro, no capítulo 2 e no versículo 3, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Ou seja, pode continuar, né, torcendo a palavra do Senhor, enganando as pessoas, só que mais cedo ou mais tarde o juízo do Senhor virá sobre essas pessoas. Nós lemos esse versículo ainda há pouco, né? E em sua palavra Deus sempre deu a conhecer a sentença, né, sobre esses impostores religiosos. Olha lá em Apocalipse, capítulo 21 e o versículo 28, o que o Senhor diz. Apocalipse, capítulo 21 e o versículo 8. Olha só. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, se você está enganando, a heresia é mentiroso, está enganando as pessoas, está pregando uma inverdade, a sua parte será no largo que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A mentira, o engano não vem de Deus, é do diabo. Então tome cuidado. Tome cuidado e mude enquanto é tempo. No julgamento final, nem mesmo o fato de dizer... Olha só, Mateus 7:23, é bem conhecido. Abre lá. Por isso que o Senhor diz que naquele dia, gente, será surpresa para muitos. Para muitos. Deixa eu colocar meu telefone. Gente, vou ligar o carregador aqui, dessa plataforma que eu estou olhando aqui agora. Possa ser que saia aqui do lugar um pouquinho, porque a bateria está quase acabando. Tá? Eu vou precisar colocar para carregar. Calma aí. Jesus. Ah, Jesus, vai descarregar, gente, que acho que deu um mau contato. Eu vou ter que sair aqui por um minutinho. Aguente aí, gente, eu vou ter que sair aqui por um minutinho para poder eu colocar numa tomada ali que está dando contato, senão vai cair o sinal já já. Só conferir aqui, ó. Agora sim. Não vai cair o sinal, senão a bateria tá baixíssima. E aí, gente, olha só o que nos alerta Mateus 7:23. Olha como isso é triste. Esse capítulo diz assim, ó, quem entra no reino dos céus. E aí ele começa assim, ó, nem todos, versículo 21, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Olha só, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. É aquele que faz a vontade do Pai. Não é a minha vontade, não é a vontade do pastor, não é a vontade da missionária, é a vontade de Deus. Não é a vontade de homem nenhum. E aí, olha só.
Muitos me dirão naquele dia, isso aqui é triste: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Olha só, quantas pessoas que usam o nome de Deus vão se espantar naquele dia. Ó, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Ó, profetizou, expulsou demônios. Viu só como engano? E aí, nossa, que homem, que mulher usada por Deus. Porque expulsou o demônio? Porque ele entregou uma profecia e ela se cumpriu? Cuidado. E em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E aí o Senhor vai dizer assim, ó: e então lhes direis abertamente: nunca vos conheci. Por que o Senhor está falando que nunca os conheceu? Porque na verdade, nunca fez a vontade do Pai. Porque o Evangelho de João diz que aquele que ama o Senhor guarda os seus mandamentos, e esse é conhecido de Deus. Então, se eu não guardo os mandamentos do Senhor, se eu não vivo essa palavra, eu não sou conhecido do Senhor. Eu não sou conhecido do Pai. Eu vivo em um engano. E olha a tristeza. O Senhor dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Por isso que nós devemos ter muito cuidado, porque a Bíblia fala do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Toma cuidado. Cuidado. Vigie, crente. Vigie. Pregue, viva e ensine a palavra do Senhor Jesus. O Deus de justiça, vamos lá? Olha só, eu coloquei uma linha de pensamento para a gente falarmos também sobre o universalismo. Você pode até usar também na lição. Essa linha teológica que afirma que todos os homens estão destinados à salvação eterna. E também não tem respaldo bíblico. Isso aqui é uma heresia, tá? Todos os homens estão destinados à salvação eterna. Olha só, o apóstolo comprova a certeza da severa condenação divina com base em 3 condenações anteriores. Vamos lá para a carta de Pedro, 2 Pedro. Até um versículo bem conhecido, né? O Senhor diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê. Deu para todos aqueles que nele crê. É para quem crê. Tenha a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos os homens que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para aquele que não crê, não existe salvação. É somente para aqueles que creem no Senhor. E os que creem no Senhor vivem, obedecem a palavra. Isso aí é fato, tá? 2 Pedro, no capítulo 2, os versículos 4 ao 9. Olha o que Pedro nos ensina. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, presta bem atenção, os anjos, que o Senhor diz na palavra que são criaturas um pouco maior que nós, um pouco superior a nós. Porque a Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Nem os anjos o Senhor os perdoou. Porque acha que eu, vivendo uma vida de pecado, conhecendo a palavra do Senhor, sabendo que o Senhor não ama essas atitudes, porque que eu, pregando a mentira, enganando as pessoas, levando multidões de pessoas também para a perdição, além de condenar a minha alma, sentenciar outras almas também ao inferno com a cegueira espiritual, eu vou ter perdão do Senhor? Se eu não me arrepender, não vai ter perdão. Ou eu me arrependo agora, enquanto é tempo, enquanto a porta da graça está aberta, porque ela se fecha a qualquer momento, ou o que haverá é condenação. Condenação. Deixa eu ver aqui se tem mal. Não tem nada. Vamos lá. E vamos lá. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé. Lembra no dilúvio? Noé, seus filhos e sua esposa, suas noras, né? 8 almas se salvaram. O Senhor não perdoou aquele povo. Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer do dilúvio sobre o mundo dos ímpios, condenou a subversão às cidades. Sodoma e Gomorra foi destruída por causa da perversão, foi reduzida a cinza, pondo para exemplo os que vivessem impiamente. O que me faz então achar que eu, vivendo uma vida desregada, fora da palavra, sem ser dominado pela palavra, eu serei salva? O Senhor não perdoou os anjos, nós vimos aqui só nesses 3 versículos, não perdoou os anjos. O Senhor não perdoou as cidades de Sodoma e Gomorra, livrando apenas Ló e sua família. Até a sua mulher olhou para trás e ficou lá,
né, presa com uma estátua de sal. Tem muita gente olhando para trás porque está presa nas coisas materiais, presa nesses enganos, e aí estão com uma mulher de Ló. Então, nós vamos ver 3 exemplos. O dilúvio vindo sobre a terra e apenas Noé e a sua família sendo salva. Nós vimos o juízo de Deus sendo executado por causa do pecado da humanidade. E como é que eu acho que eu vou continuar com essa vida desconcertada, enganando as pessoas, seduzindo as pessoas a viverem no pecado, uma vida de engano, e achar que vou ter o perdão do Senhor? Se não tiver arrependimento, não existirá o perdão. Então a gente, olha, grave isso aí, ó. Exemplos: os anjos rebeldes, né, que se rebeliaram, a geração pré-diluviana e a cidade de Sodoma e Gomorra destruídas por causa do pecado. Vamos lá. Pedro também, neste livro, ele vai contrasta a condenação dos ímpios com o livramento dos justos, né? Os ímpios, todos esses que... ímpio não é somente aqueles que não teve encontro com Cristo, tá? Ímpio é todos aqueles que professam uma falsa religiosidade. Ímpio, todos que professam uma falsa religiosidade, é ímpio. Tá dentro da igreja, mas professa uma falsa religiosidade, é ímpio, tá bem? E Pedro ele contrasta a condenação dos ímpios e o livramento dos justos. Ele concorda que Deus guardou Noé e a sua família, né, que ele livrou Ló da destruição de Sodoma e Gomorra, mas quem tem conhecimento da palavra fala que devido à oração de Abraão, a intercessão de Abraão, né? Então a condição da salvação qual é? É nós estarmos em Cristo. Permanecer fiel à sua palavra, né? Isso pressupõe o que pra gente? Fé e arrependimento dos nossos pecados. Arrependimento de pecado. É isso que nós necessitamos, tá? Porque a falsidade, gente, é fato, ela não vai ficar impune, não. Um dia esses falsos mestres serão destruídos, né? O tempo dos falsos mestres está determinado, terá um fim, e o destino dele vai ser condenação eterna, tá? Então tá, é o acréscimo que eu trouxe para vocês, para que vocês possam estar acrescentando na aula, né, agora deste domingo. Eu tô até devendo para a lição dos jovens, né? Sobre Tiago, um convite à autenticidade. Eu vou ver se eu consigo gravar amanhã mais alguma coisa, porque a abertura da lição é uma introdução, é uma apresentação à carta de Tiago, né? E aí eu vou ver se amanhã eu consigo gravar, ou talvez hoje à noite, alguma coisa, né, para acrescentar na lição para vocês, tá? Mas que o Senhor possa os abençoar, gente, que esse conteúdo venha servir, né, para a nossa edificação, te ajudar, né, na escola dominical, e que nós possamos, né, nesse novo ano, né, que se iniciou hoje, crescermos na graça e no conhecimento, nos aprofundar na palavra, continuarmos orando e intercedendo pelos outros, para que o Senhor possa nos ajudar, né, nesta busca contínua. E eu quero convidar você a estar orando, né, e orar por essas vidas que a irmã pediu oração, né? Não sei se é uma irmã ou se é um irmão, que a pessoa está sendo identificada ali com um código, eu não sei, mas a pessoa deixou ali os nomes das pessoas e nós vamos apresentar essas pessoas em oração. Eu convido a você para estar orando juntamente comigo. Coloca a sua mão no seu coração. Everton também está pedindo oração. Amém, irmão Everton, nós vamos orar pela sua vida, tá? E aí, gente, eu convido todos vocês, tá? Ajude, vamos ajudar, né? Quem estava lá no começo, eu não sei se o irmão Ramalho, vamos orar sim, irmão Ramalho, vamos orar, interceder por essas vidas, né? Porque esta é a nossa missão, nós temos essa obrigação, né? Como mensageiros de Cristo, tá? As pessoas, os nomes é Jerusa, Vanusa, Jaine, Josemar, Josafá, Joabe, Miriam, o irmão Everton e o irmão Ramalho, tá? Então vamos orar por essas pessoas, me ajude, onde você estiver, coloca a mão aí no seu coração. Se for enfermidade, dá para colocar a mão na enfermidade, coloca, tá? E nós vamos orar pelo Senhor. Se não der, deixa aí a mão no seu coração, ou põe sobre a sua cabeça e vamos orar ao Senhor Jesus. Meu Senhor,
Pai, primeiramente eu quero lhe agradecer, meu Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos na tua presença, falando da tua palavra, levando, Pai, a tua mensagem para tantas pessoas que pararam neste momento para poder ouvir. Pai, elas poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, ocupando este momento com qualquer outra coisa, Pai, nesse primeiro dia do ano, mas elas pararam para ouvir a tua palavra e pedir, Pai, oração. E se pediram oração é porque confiam, creem no Senhor, creem no poder que há na tua palavra, e nós cremos, por isso nós estamos aqui pregando a tua palavra, Pai, e ensinando para essas pessoas. Pai, com base no que nós estudamos nessa tarde, eu já peço para que o Senhor abra os olhos espirituais, tire as escamas, Pai, que exista nos olhos, que as pessoas venham ouvir a verdade, entender a verdade, onde há endurecimento no coração, que o Senhor possa amolecer este coração. Pai, que o Senhor venha trabalhar em alguma mente, se elas já foram cauterizadas, Pai, removendo todo e qualquer empecilho, qualquer barreira. Pai, eu quero entregar nas tuas mãos. Pai, se houver alguém enfermo nesta hora, ouvindo, Pai, orando conosco, Pai, seja qual for a enfermidade, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor pode curar. E o Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que seja liberado a cura para essa vida, se essa for a tua vontade. Pessoas que iniciaram o ano, Pai, em um leito de hospital, vai de encontro a esta vida. Trabalha, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, restaurando a saúde, restaura famílias nessa tarde, restaura, Pai, lares, restaura casamentos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu entrego cada uma dessas pessoas que estão pedindo oração nessa tarde. Pai, eu entrego a irmã Jerusa, a irmã Vanusa, a irmã Jaene, o irmão Josemar, o Josafá, o Joabe, a Miriam, o Herbert, o Ramalho. Pai, essas pessoas pediram oração, elas creem no poder que há no teu nome. E eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu não conheço qual o problema, qual é a situação, qual é o propósito dessa oração, mas o Senhor te conhece. Pai, que o Senhor possa ir de encontro a cada uma delas nesta hora. Pai, que o Senhor comece a trabalhar nesta mente, neste coração. Pai, que o Senhor possa cortar laços nessa tarde, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, onde houver depressão, onde houver ansiedade, Pai, que o Senhor possa tomar nas tuas mãos e operar os teus milagres em nome de Jesus Cristo, para que o teu nome venha a ser glorificado e exaltado. Eu creio, Pai, na operação do milagre na vida de cada uma dessas pessoas. E desde já, nós te agradecemos, Pai, pelos milagres realizados e por este momento que o Senhor nos concede na tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que o Senhor Jesus possa os abençoar grandemente, que vocês tenham uma semana aí abençoada, que Jesus dê, né, um ano para vocês cheio de paz, a prosperidade, não é somente a financeira, é bom, lógico que precisa também, né, gente, não vamos ser hipócritas não, mas principalmente a espiritual, que Jesus dê para vocês sabedoria, que Jesus possa trabalhar em cada lar aqui representado nessa tarde, que o Senhor Jesus esteja com as mãos estendidas sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, e que você tenha ânimo para prosseguir nessa caminhada. Que Jesus Cristo possa abençoar cada um de vocês, tá? E que a gente possa seguir juntos, firmes, neste novo ano, levando essa palavra. E você também pode ser um canal de bênção, tá? Compartilhe esses vídeos com outras pessoas que possam ser alcançados através da palavra, tá? Curta, tá? Sempre às quarta-feiras, tá? Até as pessoas me perguntaram, agora me lembrei. Às quartas-feiras pela manhã eu costumo gravar. Aos sábados à noite, tá? Eu também estou gravando depois das 7 horas, tá? Eu começo as gravações. E eu estou tentando fazer isso às segundas-feiras também, tá? Na parte da tarde, provavelmente a partir das 5 horas da tarde, tá? Às segunda, geralmente a partir das 5 horas. Eu não consegui definir um horário respondendo, porque, gente, eu trabalho fora também. Eu também tenho casa, tenho marido, tenho filho para cuidar. Por isso eu não consegui definir. Tem uma igreja também na minha responsabilidade. Então eu não consegui definir um horário por causa disso. Eu venho para cá, preparo estudo para cá, daqui a pouco preparo estudo para a igreja, tenho que preparar pregações. E aí eu acabo com um tempo muito curto. Por isso que eu não tenho um horário predefinido. Às vezes eu até chego a bolar um cartaz já um dia antes e coloco lá, ó, amanhã tá o horário, eu vou começar a live, tá? E por isso que eu não coloco um horário fixo, me perdoe, por isso que eu não coloco. Porque eu gosto de colocar um horário e ter um comprometimento com aquele horário. 10 horas, 10 horas, 3 horas, 3 horas. Tá? Ter um comprometimento para as pessoas não ficarem esperando. Então, por isso eu prefiro assim, acabo gravando de surpresa, porque assim, eu não estou preocupada com a quantidade de pessoas que vão estar online. Porque eu sei que aquelas pessoas que querem realmente ouvir, né, a palavra, mesmo que não possa estar online, né, aqui agora acompanhando, depois elas vão entrar lá e vão ouvir a palavra, né? Não vai mudar. É bom, lógico, essa participação aqui, né, porque a gente vai conversar
conversando, vai trocando ideias, mas os comentários que são deixados, eu não digo em algumas plataformas que não dá para eu acompanhar depois, né, somente aqui na hora no ao vivo, mas tem outras plataformas que eu consigo acompanhar. Pode deixar lá seu comentário que na medida do possível eu vou respondendo às pessoas, tá? Quando são mensagens banais, eu não respondo não, tá? Não respondo porque eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de respeito e tem coisas que não são necessárias e quando não diz a respeito, né, o que eu estou propondo, então eu também não perco o meu tempo respondendo não, tá? Não é de respeitando a ninguém, mas eu acho que as pessoas também têm que ter um pouquinho de senso, né, e entender. Não é porque A e B agem de tal forma que eu tenho a obrigação também de me comportar da mesma forma, tá? Então, que Jesus possa abençoar a todos vocês, tá? Que Jesus abençoe e guarde. E até o nosso próximo encontro em nome de Jesus Cristo, tá? Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem na paz e até a próxima oportunidade que o Senhor Jesus nos concedeu.